saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que essa sexta-feira, dia 4, seja uma sexta-feira de sinais, de respostas, de prodígios, de milagres para os que creem. Nós vamos fazer a nossa oração, a nossa prece nesse momento. Eu lhe convido a participar dessa oração. Isso independente de religião. O nosso Deus é maior que religião, é maior que placa de igreja. O que Ele quer é transformar a sua vida, transformar a sua história. É fazer de você um vencedor, uma vencedora através da fé e, sobretudo, te salvar. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Onde ela chegar, chegará a saúde física, espiritual, chegará o poder de Deus. E aí, nessa oração, você que está aí com dor, essa dor vai sair, essa aflição vai sair, essa depressão vai embora, essa angústia vai desaparecer. Esse Deus que está vivo, Ele continua operando maravilhas na vida dos que creem. Ele pode sim transformar a sua vida. Está escrito, tudo é possível ao que crê. Então é possível o seu marido mudar, o seu filho ser curado dos vícios, é possível você prosperar, é possível a sua vida ser transformada. Basta você se render a Deus, basta você se voltar para Ele de corpo, alma e espírito. Repito, não é ter religião, é ter Deus, é ter o Cristo na sua vida. Isso é que faz a diferença. Você pode escrever aqui o seu nome, nome do familiar para oração, a área da sua vida que você está sofrendo. Você pode se inscrever no canal para receber as notificações toda vez que a gente estiver aqui ao vivo. Não paga, não custa nada para isso, é só clicar em inscrever-se aí no canal. Nós também oramos pelos inscritos no canal. Só de você se inscrever, você já recebe essa cobertura de orações. Vamos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós somos, na verdade, privilegiados em saber que o Senhor, na sua infinita grandeza, o Senhor nos ouve. O Senhor está com as mãos estendidas para nos abençoar. Os teus ouvidos estão inclinados para nos ouvir. Nós somos privilegiados, porque não fosse a sua infinita misericórdia, há muito nós teríamos sucumbido, naufragado, afundado. O que nós pedimos, meu Deus, é que essa luz, esse poder miraculoso, se revele agora na vida dessas pessoas que estão participando dessa oração. Pessoas que só o Senhor conhece o motivo das lágrimas, das dores, das angústias. Pessoas que estão doentes, desenganadas pela medicina, problemas na vida econômica, na família, no sentimental, no espiritual. Outras, ó Deus, pelas perdas que ela já teve, ela culpando até o Senhor, culpando todo mundo dos fracassos, das perdas que ela tem vivido. Mas o Senhor, que é o Deus que cura, que é o Deus que liberta, que salva, que transforma,
O Senhor pode agora iluminar a mente dessa pessoa. Faça-lhe entender que o Senhor já deu a vida na cruz por ela, para salvá-la. Faz essa pessoa entender que a tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Meu Deus, levanta o caído, fortalece o fraco. Que essa pessoa que está hoje sendo acometida de problemas, sofrendo uma avalanche de problemas, que ela tenha forças para buscar em Ti o socorro, que ela compreenda que esses problemas crônicos, antigos, que não foi o Senhor que colocou, não. O Senhor veio para tirar esses problemas, o Senhor veio para desfazer as obras do mal. Então que neste momento, até como sinal da tua existência, do teu poder, porque há quem precise de um sinal, que a dor que essa pessoa está sentindo, que ela desapareça, que esse sentimento de ódio, de mágoa, de vingança, que ele vá embora, que neste momento, ó Deus, todo o mal saia da vida desta pessoa, que todo o mal agora desapareça, em o nome do Senhor Jesus. Aí onde você está, você vai mentalizar agora o seu maior problema, a sua maior angústia, a sua maior aflição. Se é uma dor, você vai colocar a mão no local da dor. Mas agora, nesse momento, faz um teste, tenta uma experiência aí com Deus. Mentaliza e diz aí agora qual é a sua maior angústia, qual é o seu maior problema. Agora, fala: Deus, é essa situação, é esse problema. E continue com os olhos fechados, mentalizando esse problema. Em o nome do Senhor Jesus. O poder de Deus agora penetra na sua vida, nessa área, nesse problema que você falou aí agora, que você tem aí há muito tempo. O poder de Deus se revela agora. E em nome do Senhor Jesus, todo o mal sai agora. A maldição é quebrada agora. A dor desaparece, a infecção vai embora, a doença vai embora, o vício vai embora. O mal que está aí imperando, seja aniquilado agora. A angústia, a depressão, a tristeza, o mal que vinha prevalecendo, seja amarrado, seja queimado, seja destruído. Eu ordeno em nome de Jesus, todo o mal sai agora. Seja livre agora. Assim como a minha voz chega até você, chega também o poder de Deus. Chega também a luz divina. Com os seus olhos fechados, respira fundo. Procura a dor se você tinha uma dor. Levanta, anda, mexe, faz o que você não podia fazer. Seja livre. Nesse momento, meu Deus, eu determino que a tua bênção esteja sobre essas pessoas. Eles vão colher os frutos dessa oração. Esses sinais que já estão acontecendo, ela vai constatá-lo. Só para ela entender, meu Deus, que é o Senhor quem está falando com ela, que é o Senhor quem está chamando, é o Senhor quem está operando agora o milagre. E assim ela vai entender que quanto mais ela se envolver contigo, quanto mais ela te buscar, muito mais ela vai receber. Abençoa, meu Pai, essa sexta-feira. Abençoa a água que essa pessoa preparou. Quando ela beber dessa água aqui, ela receba saúde física, saúde espiritual. Que neste momento, os inscritos no canal sejam abençoados. Que todos sejam abençoados. Que a família seja abençoada. Eu entrego tudo nas tuas mãos, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu estou abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba aí da água, crendo no poder de Deus. E você que agora estava com dor, a dor sumiu, que já dá para constatar na hora, escreve aqui nos comentários qual era a dor, quanto tempo, e ela sumiu, escreve aí. Você que tinha um aperto na alma e agora não tem mais, está aliviado, aliviada, escreve. Daqui a pouco esses sinais de Deus vão chegar. Portas abrindo, resultados, respostas chegando, só para provar a você que é Deus que está te chamando.
Não é o bispo formigando, não, é Deus te chamando. Para você ter mais intimidade com Ele, para você se envolver mais com Ele, para você buscar mais. A igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744, a 200 metros da Praça Raul Soares. Hoje, sexta-feira, nós oramos para que todo mal caia por terra. Determinamos hoje a cura das pessoas que sofrem com vício, solução de problemas antigos. Você sente que tem alguma coisa errada, que tem problema crônico, que tem um mal atuando, esse problema vai sair. Se você buscar a Deus, você vai vencer. Às 8 da manhã, o primeiro culto, e principalmente às 7h30 da noite. 7h30 da noite a gente transmite aqui pelo canal no YouTube, porque nós temos membros virtuais. Pessoas que moram em outra cidade, estado, país. Sexta-feira, 7h30 da noite, ela senta na frente da televisão como se ela estivesse aqui. E ela participa, ela ora, ela abre a Bíblia, ela participa como se ela estivesse aqui. E por isso ela participa do milagre também. Então você pode participar hoje conosco. Se você mora distante, às 7h30 da noite, aqui pelo canal no YouTube. Você pode até entrar aí no nosso WhatsApp agora, manda um oizinho aí, salva o nosso número, minha esposa que responde, e ela coloca o seu número aí na lista de transmissão, que a gente sempre encaminha o link da reunião. Através desse WhatsApp também, você pode pedir orientação, marcar atendimento. Então, manda um oizinho aí, 0 operadora 31 99740 7305, escreve assim, olha, eu gostaria de receber os links das reuniões. E aí nós vamos te incluir, mas aí você tem que salvar também aí nos seus contatos, tá? E se deixar para outra sexta, pode ser tarde demais. Deus está te buscando. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação agora. Se você puder ficar um pouquinho mais, essa palavra vai te enriquecer, vai te fortalecer. E quando você está espiritualmente forte, você ganha imunidade contra o mal. Se você não puder ouvir agora, ficar mais um pouco, você vai ouvir depois. Mas é importante que você ouça. Hoje, sexta-feira, nós estamos fazendo um propósito, porque a Bíblia diz assim que ao cheiro das águas, a árvore morta vai brotar. Está lá em Jó 14, versículo 7 ao 9. Aí, eu pedi para as pessoas, né? Nós demos para as pessoas um borrifadorzinho como esse aqui, e consagramos uma água a Deus. Quando você vai borrifar essa água na cama, na carteira de trabalho, no local da dor, eu explico mais na hora do culto. Você vai borrifar essa água onde você precisa que venha brotar o milagre. Ela vai servir de ponto de contato. Jesus cuspiu, fez uma lama, passou nos olhos do cego. Precisava? Não precisava, ele é Deus. Precisa disso? Não precisa. Ele é Deus. Mas ele usa elementos como ponto de contato. Então, se precisa, não precisa, não vem ao caso. O que vem ao caso é você crer. Se você crer, ao cheiro das águas, o que está morto vai brotar. Vai brotar saúde, vai brotar paz, vai brotar alegria, vai brotar harmonia, vai brotar prosperidade, vai brotar. Então você que tem o borrifador, você vai trazer hoje para a gente encher com essas águas que estão aqui no altar sendo consagradas a semana inteira. E você que é membro virtual, que vai assistir 7h30 da noite, pelo canal no YouTube, porque você mora distante, você prepara um aí, pega um borrifador aí, coloca água e na hora do culto nós vamos consagrar a Deus. Você vai usar aí, eu vou explicar com mais detalhes, tá bom? Mas quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, não é para ficar virtualmente não, dá para vir presencialmente. Aí nesse caso, quem mora aqui, você vem presencialmente. O vir até aqui, horário, despesa de ônibus, passagem, Uber, gasolina, é contigo. Chegou aqui, aí é com Deus. Então hoje, sexta-feira, você pode colocar um basta no sofrimento. Aos domingos, o nosso culto acontece 8 da manhã, que é para transformar a sua vida e transformar a sua família. Presencial e também virtual. 8 da manhã. Tá bom? Então, se você puder ficar mais um pouco para ouvir essa mensagem, ela só vai te enriquecer. Deus abençoe. Bom dia. Fita
fitar os seus olhos na palavra, na promessa, na grandeza de Deus, ela deixa de olhar para o que está escrito ou de confiar no que está escrito, e ela começa a evidenciar os seus problemas. Você está acordado desde as 4 da manhã, 5 da manhã, você não parou um minuto, e você evidenciou durante essas últimas 12 horas, vamos colocar assim, problemas, fracassos, dívidas, problemas e mais problemas que se acumulam, e fica meio que difícil você tirar um pouco a sua concentração daquilo que você está evidenciando de fracassos e derrotas consecutivas e crer no sobrenatural, e crer que tudo isso, ou que esse cenário, ele possa mudar, ele possa ser transformado. E aquilo que você está evidenciando, que são fracassos consecutivos, acabam sufocando a sua fé, acabam impedindo você de chegar onde Deus quer que você chegue, de alcançar o que você quer, o que Deus quer que você alcance. Mas uma coisa que me deixa maluco, que me deixa louco, é saber que o que está escrito tem que se cumprir, e na sua maioria não está se cumprindo. O que eu fico revoltado, injuriado, indignado, é você crer numa palavra que fica só no papel. Aí eu fico até, eu começo a ficar até gago de raiva, porque se está escrito tem que se cumprir, se está escrito tem que se concretizar. Se a palavra de Deus é a mesma, o Deus é o mesmo, a promessa é a mesma, os modus operandi, a maneira dele operar o milagre é o mesmo do passado, por que, meu Deus do céu, que eu vou fazer o mesmo e não vai acontecer? Tem alguma coisa errada. Não está errado com a palavra dele, eu sei. Não está errado com ele, eu sei. Hoje sou eu, você, nós, no lugar dos que venceram, no lugar dos que conquistaram, no lugar dos que alcançaram o sobrenatural. Mas aí a gente tem que parar e olhar aqui dentro da nossa consciência, da nossa cabeça, da nossa mente. E nós precisamos ver se realmente nós estamos fazendo o que eles fizeram. Se realmente nós estamos crendo como eles creram, sem duvidar. Porque também tem um versículo que diz que tudo que a gente pedir, não duvidando no coração, mas crendo que se fará, vai acontecer. Então eu peço, você pede, nós clamamos, nós pedimos, nós oramos. Mas aqui dentro, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, terra que ninguém vê, será que nós estamos confiando ou duvidando do que nós estamos pedindo, clamando ou fazendo votos, servindo para receber? A pergunta é, eu, você, nós, estamos confiantes ou estamos duvidando? Aquilo que a gente pede e não duvida no coração, acontece. Mas aí entra aquele velho versículo que nós sempre batemos na tecla, que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção daquilo que eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que eu vou ver. E aí todos nós sabemos disso. Não, eu tenho certeza, vai dar certo, vai acontecer. Fé é certeza do que eu ainda não vi. Mas vamos comparar essa fé que a gente tem para prosperar e que não está prosperando, essa fé que nós temos para alcançar o cumprimento da promessa de Deus e que não estamos alcançando, e quando uma mulher recebe um diagnóstico de que está grávida, que ela não viu a criança nascer, a criança ainda não nasceu, a criança ainda não foi gerada, ainda é uma substância informe, ou quando ela descobre que está grávida de 2 meses, por exemplo, ainda não tem um feto formado, mas ela sai dali do médico com um diagnóstico, com uma certeza, com uma convicção, que daqui, quando completar 9 meses, vai nascer uma criança perfeita, sadia, bonita e etc, etc.
A criança já nasceu? Não. Mas ela já fica imaginando o berço, ela já fica imaginando o nome se for menino, o nome se for menina, ela já fica imaginando o enxoval, ela fica ali, se a barriga roncar de fome, ela já acha que foi a criança que chutou, e a criança nem foi gerada ainda, mas ela tem uma convicção, ela tem uma certeza. Se 2 semanas depois, 1 mês depois daquele exame, daquele diagnóstico, se alguém vir com uma palavra de dúvida, vir com uma palavra de derrota, falar assim, olha, pode ser que essa criança não seja gerada com saúde, ela não deixa isso entrar na mente dela, na cabeça dela, porque na cabeça dela ela tem certeza que vai nascer com 9 meses, uma criança perfeita. Mas já nasceu? Não, mas ela sabe que vai nascer, ela tem certeza que vai dar certo. Ela tem convicção que aquela criança será gerada. Ela não tem ansiedade de querer semana que vem, 2 semanas, 3 semanas, porque ela sabe que tem o tempo para a criança ser gerada. Uma coisa é certa, não vai passar de 9 meses. Uma coisa ela sabe, na pior das hipóteses, vai nascer com 9 meses. É ou não é? Sim ou não? Mas vai nascer, vai dar à luz, vai chegar, vai acontecer. Mas com respeito à fé, na palavra de Deus para prosperar, a gente clama hoje, a gente pega um diagnóstico hoje, uma promessa hoje, e se não acontecer amanhã, a gente deixa a dúvida entrar. E se não acontecer amanhã, nós permitimos entrar a dúvida, entrar o medo, entrar a insegurança, e só nós sabemos que lá dentro fica assim, mas o voto que você fez não funcionou, a oração que você fez não funcionou. E aí a gente vai na Bíblia e lembra que Daniel, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração em buscar a Deus, Deus enviou um anjo levando a resposta para Daniel. Mas a resposta não chegou no dia que ele orou, no segundo, no terceiro, no quinto, no 10º, no 20º. Daniel continuou crendo, continuou orando, continuou confiante. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas uma coisa ele tinha certeza, a resposta chegaria, a vitória chegaria. E aí, no 21º dia, que a resposta chega, ele descobre que tinha um demônio na região celestial, na região celeste, como se estivesse aqui no teto aqui da nossa cabeça, impedindo o anjo de chegar com a resposta, impedindo o anjo de chegar com o milagre. E porque desde o primeiro dia que ele aplicou o coração, ele não duvidou, ele não titubeou, Deus manda o anjo Miguel, que é o anjo mais forte, o arcanjo da guerra, vence aquele demônio, aquele príncipe da Pérsia, e a resposta chega até Daniel. Deus trocou o anjo, mas a resposta chegou. Deus mandou outro anjo, Deus reforçou o anjo, mas a resposta chegou. O milagre chegou. Por que chegou? Porque ele continuou confiante desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que ele aplicou o coração. Aí, falando agora em crer na promessa e não duvidar, que agora você já entendeu que você crendo e não duvidando vai chegar, ainda que Deus tenha que trocar o anjo que está trazendo a resposta. Ainda que humanamente falando, você, aos olhos naturais, você não consiga enxergar a saída. Você não consiga enxergar a solução. Eu já atendi pessoas que estavam a ponto de dar um tiro na cabeça, porque contraíram uma dívida milionária. A pressão era tão grande, o sofrimento, vendo pais de família não tendo mais o seu salário, funcionários que tinham famílias na sua responsabilidade, e esse empresário não conseguia mais pagar, não conseguia mais honrar. Toda essa pressão, a única alternativa mais convincente era a morte. Mas quando veio para a fé, veio para Deus, ele entendeu que era possível ele sair de um cenário impossível, humanamente falando, e reverter aquela situação. Ele entendeu que era possível, ele que estava aqui embaixo, lá no chão, era possível essa roda girar e daqui a pouco ele está aqui em cima. Parece brincadeira, parece uma
coisa impossível. Você que contraiu uma dívida milionária, você que perdeu o seu patrimônio, perdeu os seus bens, você que perdeu o seu nome, perdeu sua dignidade, sua moral, você perdeu tudo. E quando uma pessoa não tem nada, nunca teve nada, e ela continua sem ter, ela não sabe o que é bom. Ela nunca desfrutou do que é bom. Ela não sente muito. Ela acostumou com um pouco. Então, se ela continuar a vida inteira com um pouco, não faz tanta diferença. Mas uma pessoa que teve aqui em cima, que teve no topo, que teve o melhor, que desfrutou do melhor, que comprava e não precisava perguntar o preço, comprava, pagava e não precisava perguntar se podia dividir, que não precisava ficar pechinchando, não precisava ficar pedindo desconto. A pessoa que teve no topo, de repente ela está lá no chão. O baque é tão grande, é tão desesperador, porque essa pessoa, além dela ter perdido financeiramente, ela perde credibilidade, nome. Os mesmos amigos que batiam nas costas, eles somem, desaparecem, são os primeiros a darem as costas. A pessoa aí fora vale pelo que ela tem. Se ela tem valor. Se ela não tem valor. Aí fora, você vale pelo que você tem, não pelo que você é. No mundo que nós vivemos, a pessoa vale pelo que tem, não pelo que é. Você pode ser uma pessoa idônea, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ter bom caráter, você pode ser um excelente pai de família, você pode ser uma pessoa perfeita. Você não tem dinheiro, você não tem sucesso, você não tem valor aí fora. Mentira ou verdade? Ao passo que o sujeito pode ser endemoniado, mau caráter, pode ser um inferno, o que for. Se ele tem dinheiro, para as pessoas aí fora ele tem valor. Mas tem valor até onde ele tem alguma coisa para proporcionar. Tem valor porque ele tem alguma coisa para proporcionar. E porque ele tem alguma coisa para proporcionar, toda hora vem um amigo. Toda hora surge mais um amigo. Toda hora aparece mais um amigo. Mais alguém para fazer uma amizade com ele, porque tem um interesse no final da história. Mas aí, meu caro, a pessoa que está na lama, no chão, que está numa situação que ela não tem com quem contar, ela não tem para quem contar, e ela não tem a quem recorrer. Das duas, uma. Ou ela apela para Deus, para a palavra de Deus, pega os seus últimos recursos, ela pega o pouquinho de força que sobrou, e ela deposita 100% em Deus, e vê esse Deus na vida dela, ou então ela vai morrer. Não tem outra alternativa. Agora, é fato que para você vencer na vida financeira, você tem que ter uma palavrinha tatuada na tua cabeça, no teu cérebro, tatuada na tua mente, gravada na tua cabeça. Se você quer vencer aí fora, você tem que ter essa palavrinha gravada na sua cabeça. Ousadia. Você não vai ser cabeça, você não será grande, você não será bem-sucedido se você não for ousado. Quando eu digo ousado, eu estou falando também de atrevido. Ousadia está ligado à pessoa que é atrevida, corajosa, intrépida, determinada, decidida. Ousadia está ligado a isso. Aí você vai em 2 Crônicas 17, no versículo 6, você vai descobrir por que Josafá teve sucesso. Você vai descobrir agora por que Josafá, ele venceu, ele foi cabeça. Você vai descobrir agora o porquê que Josafá, a Bíblia diz que ele se engrandeceu sobremaneira. A Bíblia fala que os inimigos de Josafá levavam presentes para ele. Você sabe lá o que é isso? Do inimigo levar presente para você? Josafá, você vai descobrir aqui que ele empreendeu muitas obras. Você vai descobrir aqui que Josafá
se tornou riquíssimo, ele foi cabeça, ele venceu, ele arrebentou ao ponto dos inimigos levarem presentes para ele. Se o inimigo levava presente, imagine os amigos. Se o inimigo dava presentes de valor, você imagine os amigos. Mas o que Josafá fez para que os inimigos levassem presentes para ele? Por que Josafá, a Bíblia diz que ele empreendeu muitas obras na época dele. Ele fez o que nenhum outro fez. Ele conquistou o que nenhum outro conquistou. Ele construiu o que nenhum outro construiu. Ele chegou na época dele, fez o que o pai dele não fez, fez o que os seus antecessores não fizeram. Por quê, hein? Aí diz no versículo 6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Josafá, quando ele assume o reino, primeira coisa que ele fez foi arrancar a idolatria que existia na época. E a pior coisa que uma pessoa podia fazer na época era mexer na idolatria. E hoje também. A pior coisa, a pessoa aí fora já diz assim, ó, religião não se discute. Futebol não se discute, religião não se discute. Por quê? Porque trata-se de uma idolatria. As pessoas, na época de Josafá, criam num boneco A, no boneco B, numa imagem C, na imagem D. Mas Josué assume o reinado e ele vai servir um único Deus, ele vai obedecer uma única palavra e ele dá ordem, pode arrancar tudo. Tira tudo que não é Deus, vai ficar só Deus verdadeiro. E todas as cidades que estavam na responsabilidade dele, ele deu ordem para ensinar sobre o Deus dele. Se quiser, vai ter que ser assim. Se quiser, no meu reinado vai ter que servir assim, vai ter que obedecer assim e vai ter que ser assim. Ah, mas o fulano não gosta, mas o Beltrano não gosta. Problema dele, coma menos, vai ter que ser do meu jeito. E porque ele foi ousado, porque ele acabou com essa idolatria, porque ele colocou Deus como o Senhor do seu reino, o governador do seu reino, o diretor da sua empresa, vamos colocar assim. Ele colocou Deus como o diretor da sua vida financeira. Ele não abriu concessão a ninguém. Queriam matá-lo, mas ele estava de mãos dadas com Deus. Queriam odiá-lo, mas ele estava de mãos dadas com Deus. E aí que entra uma fé bem definida. Os grandes heróis da Bíblia só se tornaram grandes porque foram ousados. Eles tiveram ousadia para servir, ousadia para obedecer, ousadia para crer. Aí lá no versículo 11 diz, alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente. Não se engrandeceu só numa época, não. Continuamente, continuou crescendo, prosperando. E edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá. E tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Por que alguns não conseguem empreender? Por que alguns não conseguem crescer continuamente? Às vezes cresce um mês, não cresce o outro. Cresce uma semana, conquista uma coisa, melhora aqui, tem uma boa venda, um bom contrato, depois não aparece mais. Por que alguns conquistam uma época da sua vida e depois não conquista mais? Mas ele cresceu e se engrandecia continuamente. Por quê? Porque continuamente ele também continuava, ou não é redundância, mas continuamente ele permanecia obedecendo, servindo, honrando, agradando primeiro a Deus, não importando o que iam pensar, o que iam achar. Você vê, Davi, antes de matar o gigante, ele já era ousado, ele já era atrevido.
Quando ele nem era ninguém, ele estava cuidando das ovelhas. Veio um urso, ele matou o urso. Veio um leão, ele matou o leão. Não tinha ninguém olhando para ele, não tinha ninguém para aplaudir ele. Ele já tinha um espírito de ousadia. A ousadia é característica de quem visualiza um Deus grande. Só é ousado quem enxerga um Deus grande. Como que você visualiza Deus? Se você visualiza um Deus que cabe numa mesa desse tamanho aqui, você não vai ter ousadia, você não terá forças, você vai se contentar em ganhar salário mínimo, você vai se contentar em viver de aluguel, você vai se contentar em morar mal, comer mal, vestir mal, porque o seu Deus é um Deus pequeno. Mas quando eu visualizo um Deus grande, as minhas atitudes acompanham a minha visão. Quando eu visualizo Deus que mede os céus a palmos, quando eu visualizo Deus que segura na concha da sua mão os oceanos, quando eu visualizo um Deus que chama as estrelas pelo nome, nenhuma falta, imediatamente na minha cabeça eu fico assim: eu não posso ser pequeno, eu não posso ser pobre, eu não posso viver um inferno que eu estou vivendo. Se o meu Deus mede os céus a palmos, se o meu Deus segura na concha da sua mão todos os oceanos, eu não posso ser mais um no meio da multidão, eu não posso comer mal, vestir mal, morar mal, eu não posso viver mal visualizando esse Deus, a grandeza desse Deus. Então, eu vou repetir, a ousadia está ligada à maneira que a gente visualiza Deus. Se você visualiza um Deus grande, você pode estar hoje na lama, na miséria, na pobreza, você pode até estar hoje envergonhado, mas porque você visualiza um Deus grande, você terá ousadia. Ousadia, primeiro, para chamar a atenção de Deus no altar. Primeira coisa que a ousadia nos dá é força para ser dizimista e força no altar. Se eu visualizo um Deus grande, eu sou ousado, atrevido nos meus votos, nas minhas ofertas. E porque eu sou ousado no altar, eu serei ousado lá fora. Fraco no altar, fraco lá fora. Forte no altar, forte lá fora. É assim que funciona. Uma pessoa que pega o seu único recurso, que não daria o que ela quer, que não compraria o que ela quer comprar, e ela tem ousadia de pegar isso aí com a fé, com a vida e botar no altar, essa mesma pessoa terá ousadia lá fora de abrir o próprio negócio sem condições também. Ela terá ousadia lá fora de empreender, de inovar, de colocar em prática o seu projeto, a sua ideia, a sua direção, independente do que acham as pessoas. A pessoa que não é ousada, ela quer saber a opinião dos outros. E geralmente a opinião dos outros vai jogar um balde de gelo na sua fé. E aí coloca mais dúvida, porque você não é ousado, você depende da opinião do fulano, do beltrano, do cicrano. E é claro que, na sua maioria, você chega para alguém hoje, em plena pandemia, na situação que a gente está vivendo, e diz para alguém assim: ó, fulano, eu estava pensando, rapaz, em abrir aqui nesse espaço aqui curtinho, pequenininho aqui, ó, um por um, eu estava pensando em colocar uma lojinha aqui. A pessoa disse: você está maluco? Você já viu quanto você vai pagar de aluguel? Você já viu quanto que vai ser o imposto? Você já viu que a coisa não está boa para ninguém? Aí começa a vir um monte de coisa. Mas dentro dela, ela tinha uma vontade de ouvir alguém falando: vai dar certo, vai arrebentar, vai em frente. Mesmo se ela ouve isso, ela vai perguntar para outro e para outro. Por quê? Porque não há dentro dela ousadia. Quando há ousadia, se alguém jogar balde de gelo, a ousadia acende. É como se fosse um querosene jogando numa fogueira. Aí acende mais ainda. Então agora que eu vou colocar. Já que você está dizendo que não vai dar certo, que não vai funcionar, mas porque ela visualiza um Deus grande, porque ela é ousada, parece que jogou um querosene, e aquilo acende, ela diz: agora que eu vou te mostrar que vai funcionar. Então só porque você diz que vai dar errado, eu vou mostrar para você que vai dar certo. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o mesmo do passado, a palavra é a mesma, a promessa é a mesma, a grandeza é a mesma. E essa mesma pessoa, ela tem ousadia de pegar a única coisa que eu tenho que sobrou aqui, o que é? É uma bicicleta.
Então eu vou vender essa bicicleta. O que essa bicicleta está me dando? Nada. Ah, mas é a única coisa que você tem para ir trabalhar. É o seu único carrinho. É a seu único meio de transporte para ir trabalhar. Mas eu vou vender isso aqui e vou comprar um carrinho de cachorro-quente. Vou começar a vender cachorro-quente. Mas por que eu vou começar a vender cachorro-quente? Porque eu acredito, eu creio que eu vou fazer dinheiro com aquele cachorro-quente. Daqui a pouco eu monto uma lanchonete. Daqui a pouco eu monto uma rede de lanchonete. Mas eu fui ousado para começar. O que sobrou? Sobrou esse sofá aqui em casa aqui. Ah, mas o que adianta eu ter um sofá para sentar, mas não tem comida para comer? Eu vou pegar esse sofá, vou vender esse sofá e vou comprar uma máquina de moer cana, fazer caldo de cana. Cana nasce igual barata. Se cuspir aqui, nasce uma cana. E eu vou fazer caldo de cana então. Mas eu fico sem sofá em casa uns dias, não tem problema. Mas eu vou fazer dinheiro com esse dinheiro. Eu vou fazer dinheiro, vou multiplicar com esse sofá. Então, a pessoa que visualiza Deus, ela tem ousadia para começar, ainda que seja de uma forma insignificante. Ainda que ela comece sozinha. Sozinha. Mas ela vai ser ousada, ela vai ser atrevida, porque ela está servindo um Deus grande. Ela está obedecendo um Deus grande. Então ela não tem medo de empreender. Ela não tem medo de agir. Ela não tem medo de inovar. Aquela que já tem a sua empresa, que já tem o seu comércio, que já tem o seu ramo de trabalho, já tem a sua fonte de renda, ela não tem medo de buscar uma outra fonte, que é o que você precisa ter. Você só tem uma fonte de renda, é só aquilo ali. Furou aquilo ali, não tem de onde vir mais. Então você tem que buscar inovar. Eu vou buscar uma outra fonte de renda. Porque aí, nesse mês, essa daqui não funcionou muito, mas veio daqui. E eu vou buscar uma outra fonte desse outro lado. Mas não funcionou mais ou menos, mas pelo menos sobrou um pouquinho daqui. No final da história, na soma geral, vai dar certo, vai dar sucesso. Mas eu vou buscando empreender. Ele empreendeu muitas obras. E às vezes a gente fica acomodado, às vezes a gente fica esperando o seguinte: não, vou esperar essa daqui explodir, essa fonte aqui primeiro está derramando, sobrando, para depois eu pensar em outra. Mas eu já poderia estar começando com uma outra, eu já poderia estar ramificando para outra, eu poderia estar colocando em prática o que Deus já me deu, porque Ele já te deu. Tem gente aqui que Ele já deu ideia, direção, coragem, força, falta ousadia, falta começar. Falta empreender. Então, os homens do passado não foram grandes por acaso. Você pode chegar onde você nunca imaginou, se você tiver essa ousadia aliada à fé. Aí vamos voltar no versículo 1, que a gente não leu o versículo 1, a gente foi direto no 6. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. E ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Aí olha o versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Ele não procurou as imagens da época, ele não procurou os deuses da época, ele não procurou aos sábios da época, ele procurou honrar a Deus. Ele procurou colocar Deus acima de tudo, Deus como primeiro, Deus como o Senhor da vida dele. Aí Deus foi com ele, aí Deus aprovou. Tem gente que ela tem uma capacidade tão grande, um talento tão extraordinário. Pelo talento, pela capacidade, pela força que ela tem de trabalhar, que trabalha igual um cavalo, dorme tarde, acorda cedo, não é negligente, não é displicente, só por isso ela já tinha que estar arrebentando. Mas se Deus não abençoar, se Deus não tiver com você nesse negócio, se Deus não tiver com você nessa empresa, se Deus não tiver com você nessa loja, nesse empreendimento, não vai dar certo, não vai frutificar. E por que Deus não está comigo, ô bispo?
Porque de repente eu não estou com Ele. Por que Deus não está abençoando? Porque de repente eu não estou colocando Ele como primeiro, como Ele tem que ser o primeiro. De repente você não está buscando os Baalins, mas de repente você não está ouvindo Ele 100%. Você não está tendo a ousadia de fazer o que já era para ter feito. Porque está com medo do quê? Está com receio de quem? Está preocupado com o quê? Aí diz, antes, quer dizer, não procurou os Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Aí no versículo 6, que é aquilo que a gente pregou antes, tornou-se-lhe ousado o coração. Lá no 11 está que os inimigos também deram presente. Mas tudo isso foi consequência da ousadia dele de tirar toda a idolatria e de colocar Deus como prioridade, acima de tudo, para Deus guiar o reinado dele. Deus só te trouxe nessa reunião para dizer para você que se você eleger Ele como diretor da sua empresa, o diretor da sua vida profissional, e for ousado para praticar e aplicar o que Ele vai te falar, independente do que vão pensar as pessoas, achar as pessoas, Ele vai te honrar, ao ponto de inimigos, ao ponto de pessoas endemoniadas, que talvez jamais falaria com você, quando soubessem que você serve a Deus. Essas pessoas vão fechar contratos com você. Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou para fazer chegar nas tuas mãos presentes, para fazer chegar nas tuas mãos prosperidade. Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou para abrir caminhos e você chegar a empreender, a construir, a conquistar, de maneira que tudo aquilo que você vai ter de grandeza, como no 12, versículo 12 diz que Josafá se engrandeceu em extremo continuamente, vai ser só para mostrar a grandeza de Deus. Não é para você prosperar, para andar com o nariz empinado ou pisar nos outros, mas para mostrar quem é o Deus que você serve. Onde começa a minha ousadia, a sua ousadia? No altar. Aí ela se estende lá fora. Não consigo ser ousado no altar. Não consigo ser ousado lá fora. Não consigo ser intrépido no altar, não serei lá fora. É fato isso. E tem coisas que o Espírito Santo, que Deus fala só com você, que parece que é loucura. Que se você contar para alguém o que ele diz que vai fazer, o que você vai crescer em extremo, se for ousado para vir para o altar, parece que é loucura. Mas a mensagem da fé é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da grandeza de Deus, da promessa, da prosperidade, para os que se perdem, a Bíblia diz que é loucura. Para a gente que crê, é poder de Deus. É poder de Deus. Tem gente que Deus vem te chamando para o altar. Tem gente aqui que até de noite, até dormindo, até em sonho, até na madrugada, ela acorda para ir no banheiro, Deus fala assim para ela: faz isso aí para mim. Faz esse voto aí para mim. Coloca isso aí no meu altar. E às vezes ela deixa essa voz ir embora
e deixa passar mais um mês, um ano. E Deus chama de novo e fala: coloque isso aí no altar, que é uma ousadia. Que é uma ousadia. E ela ouve, mas deixa a voz embora. E o tempo está passando. O tempo está indo embora. A gente só tem essa vida. A gente não tem outra, não. Se não vencer nessa vida, não tem outra vida, não. É só nessa. Você já está com quantos anos? Não que Deus dependa da idade para mudar, mas só temos essa vida. É só essa. Ah, eu já estou com 50, 60, 40, 30, 80. É só essa vida. Eu não tenho outra. Eu tenho que aproveitar agora. Eu tenho que aproveitar agora. Se eu deixar para amanhã, e amanhã, e amanhã, eu estou com 120 anos daqui a pouco e não mudou. Porque eu não fui ousado. Ele foi ousado. E a ousadia só tem aquele que visualiza um Deus grande. Eu vou só lembrar você. O Deus que você visualiza é o mesmo que chama as estrelas pelo nome, nenhuma falta? Responde para você. O Deus que você visualiza, Ele mede os céus a palmos. Eu não consigo medir esse altar a palmos, a igreja, mas o púlpito eu consigo. 2, 3 palmos e meio. Deus faz isso aqui, mede os céus a palmos. Segura na concha das mãos todos os oceanos. É o mesmo Deus. Então o que tem de impossível para Ele fazer? O que Ele não pode fazer? O que Ele não pode dar? O que Ele não pode honrar? Aí Ele disse assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Ele não diz te daria um aumento de salário. Ele não diz te dou mais uma empresa, mais um carro. Ele diz nações por herança. Em outras palavras, não tem limite. Não tem limite para Deus. Mas a gente limita Deus pelos nossos próprios afetos. A gente não tem limite para pedir. A gente quer estalar o dedo e que o céu derrame ouro em pó da nossa cabeça. Mas nós somos limitados nos nossos afetos. Somos limitados na hora que Ele chama para o altar. E aí? Será que você crê nisso aqui? Que Deus vai te fazer crescer em extremo? E você, a partir de hoje, vai empreender muitas obras? Não só no ramo que você trabalha, mas você vai empreender em todas as outras áreas. Se você crê, comece no altar. Ah, bispo, eu já sou do altar. E você acha que você chegou até onde? Por quê? Porque você já é do altar. Se você continuar, você vai continuar a crescer em extremo. Tem gente que cresceu, não em extremo. Tem gente que já prosperou, não em extremo. Tem gente que teve uma época, mas não continuou tendo. Por que será?